Estamos começando a tão aguardada live do Amigos na Palavra. Tá sentindo tremer na tua casa? Porque a unção tá forte aqui, hein? Eita! Terra! Ai. Eu falei que mais cedo que até a filha da Raíssa tá mexendo de ali, igual o João Batista, cheio do Espírito Santo. E hoje tá bom, hein, gente? Espero que não nasça antes. Quem sabe? Então, gente, estamos aqui começando mais uma live, né? Essa segunda que a gente está fazendo. Primeiro foi apresentar melhor o canal Amigos na Palavra e hoje a gente começa a live junto com o podcast. A ideia é sempre trazer pessoas aqui para bater um papo, para poder falar, né, da vida, da palavra de Deus, um papo bem descontraído. E aí, direcionado por Deus e pelo nosso coração também, a gente decidiu chamar as duas pessoas que são maiores referências na nossa caminhada, né, Jefferson? A gente tem, né, quase 20 anos aí de crente, estamos velhos, e nesses 20 anos, né, a gente sempre conversa que a gente não conseguiria ter chegado até aqui. Claro que tem muitas outras pessoas, mas essas duas aqui são das maiores referências do Evangelho para mim. Então, o pastor Everson, que é meu pai na fé praticamente, né, me discipulou, me consolidou quando eu cheguei na igreja, igual um bebezinho na fé, não sabia de nada, né? E hoje, muitas das coisas que eu sei é por causa dele. E o pastor André também, que foi pastor durante anos, eu falo sempre que todo mundo, para mim, é um dos maiores pregadores que eu já vi pregando. É de televisão, de YouTube que eu assisto. Então, tô dando uma hora, depois eles dão uma grande. Foi rolar o cachê da direitos aqui. Mas é uma honra pra gente estar podendo conversar com eles. É uma forma de vocês também conhecerem um pouco mais, né? Porque às vezes eles têm aquele ambiente de igreja, né? Eles falam só das coisas bíblicas, coisas religiosas, e é bom saber um pouco da questão pessoal também. Então, espero que vocês gostem. Mande as perguntas aí no chat do YouTube. Você que está assistindo aí pelo Instagram também, manda. Fica à vontade, qualquer pergunta, pode mandar uma bala aí que a galera tá afiada aqui. Alivia. Ele falou que não, quero responder tudo. Manda que a gente vai. Então, fiquem à vontade. E é isso, gente. Então, eu queria começar fazendo uma oração. Amém? Amém. Já você pode dar a honra aí de começar com a oração e já começar as perguntas. Deus, desde já, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Amém. Que seja de crescimento também, não só para nós que estamos aqui, mas para aqueles que estão assistindo, Deus. Sim. Crendo que o Senhor pode visitar cada lar, Senhor, cada lugar que estão assistindo nesse momento, Deus. Que cada dúvida, Senhor, cada questionamento ou pergunta, Senhor, venha trazer crescimento e venha fazer com que a gente tenha uma consciência mais firme em Ti, Deus. De um Deus do qual servimos, e cremos e temos a tendência, Deus, de em nome de Jesus, Pai, fazer desse tempo, Deus, um momento especial, o qual o Senhor está aqui presente conosco, mas está presente lá também daqueles que estão nos assistindo. Então fica aqui conosco, mas fica lá com eles também, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Já, antes de você fazer uma pergunta. Ainda bem que a oração foi oração de almoço. Antes de você fazer a pergunta, eu queria deixar um recado aqui. Hoje é aniversário do Arlindo, né, lá da nossa igreja. E aí eu não podia deixar de homenageá-lo, então foi muito importante para nossas vidas, né? E aí eu queria deixar isso, se o Arlindo estiver assistindo ou não. Feliz aniversário, Deus abençoe você, sua família, seu ministério. É uma honra poder servir a Deus do teu lado aí. Aniversário da Stephanie também, do Ministério de Jovens também. Parabéns. A família, as amigas que estão lá, as irmãs que estão assistindo lá. E vamos direto, gente. Mas antes de mais, a gente tem canal no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, além da palavra, né? E hoje a gente estamos aqui com eles, que são maridos, pais, né, pastores, né, lugar de convidados do podcast aqui do Amigos na Palavra. E a ideia, gente, é a gente fazer uma pequena entrevista, conhecer um pouco mais eles e fazer questionamentos importantes para a atualidade em qual a gente está. Então, queria que vocês acompanhassem. A gente vai abrir para vocês perguntarem também, se vocês tiverem alguma pergunta que seja interessante relacionada àquilo que a gente esteja no momento questionando. Então, fica à vontade, porque hoje a gente crê que vai ser abençoador. E aí, né, como primeira pergunta, né, pastor Everson, a gente queria fazer como que foi, contar um pouco da história de vocês, né, de forma bem resumida, e como que está o ministério hoje, na igreja, né, no dia a dia com vocês. A história com Cristo, o momento da conversão. Tá, então começa comigo, então? Pode ser. Ok, então eu até costumo dizer que eu nasci em berço esplêndido, né? Então eu tenho a honra, a satisfação, o orgulho de dizer que sim, eu sou crente, né, desde sempre. E eu acho que um dos maiores desafios que nós temos hoje como
como igreja, aqueles que se convertem, tendo seus pais já evangélicos que ensinam a criança no caminho que deve andar. O maior desafio é vocês sejam crescerem, amadurecerem e nunca se desviar. Eu tive a honra, o orgulho de dizer para todo mundo que, assim, como crente desde sempre, eu nunca me iludi com o engano, com o brilho do mundo. E faço parte de uma geração de poucos que se mantiveram firmes no Senhor a despeito de tudo aquilo que acontece, de todas as tentações, de todas as propostas do mundo. E eu valorizo muito gente assim, sabe? Muita gente, porque é muito fácil você, às vezes, se converte, cai fora, depois volta, mas aqueles que se mantiveram firmes no Senhor o tempo todo. E aí, nós vivemos a nossa vida na igreja, muito envolvido com esse ambiente de igreja, de ministração da palavra, de louvor, de adoração, etc. E isso acabou nos forjando, né? Eu, depois que entendi que era hora de sair do antigo ministério da Bíblia da Vacina, né, nós começamos aqui na Igreja Batista Recomeço, no Gardênia, e nós estamos, aliás, fazendo aniversário dia 25 de dezembro, né? A gente tem o privilégio de fazer aniversário junto com Jesus. Então, dia 25 de dezembro, a gente... Primeiro Messias. 5 anos, bem mais novos que Jesus, mais 5 anos de aniversário. É um tempo em que a gente, inegavelmente, a gente tem visto a mão de Deus, nós somos uma igreja em crescimento e a gente pode de verdade afirmar, né, que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, amém. Da mesma forma, nasci no berço esplêndido, ou seja, sou brasileiro mesmo. Então, eu agradeço a Deus por esse privilégio de ter nascido no Evangelho. Mas sabe, deixa eu dividir algo para você que eu tenho crido. Talvez a gente tenha nascido num lar evangélico, só que eu sou da tese de que, mesmo você ter nascido no lar evangélico, pais evangélicos, mãe evangélica, tio evangélico, vovó evangélico, você tem que se converter também. Estou dizendo isso porque eu lembro o dia em que, de alguma forma, eu fui impactado pelo poder do Evangelho na minha vida. E também eu lembro do dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo. Estou dizendo isso por quê? Espírito Santo é a próxima pergunta. Desculpa. Não, pode falar. Ok. É preciso qualquer pessoa na vida se decidir por Jesus. É preciso confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu lembro perfeitamente o dia, não lembro a hora, né, o mês, a data, etc., mas eu lembro perfeitamente o dia que eu tomei essa decisão. Aliás, pouco tempo atrás, até isso eu fiz com meus filhos. Orei com eles, fazendo com que eles confessassem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Algumas vezes na nossa vida, por decisão nossa e permissão de Deus, não intuição nem intenção de Deus, a gente vê isso quando vai nos lados obscuros. Aí, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 e 2 diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. O versículo 2, olha só que tremendo. Recordar-te-ás de todo o caminho ao Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Algumas vezes na nossa vida a gente vai passar por deserto, por escolha nossa, muitas vezes, vou dizer mais, por burrice nossa mesmo, decisão nossa, nada tem a ver com Deus. Aí Deus, por amor a nós, permite, vai apanhar para aprender, vai apanhar para amadurecer e para realmente eu saber o que está no teu coração, se você realmente me serve. Aí a gente vai amadurecendo, como o pastor André falou, a gente vai amadurecer por quê? Eu creio plenamente
O Evangelho é um processo de vida. Processo de vida de amadurecimento, mas a gente precisa deixar que o Espírito Santo de Deus amadureça a nossa vida espiritual, porque é uma decisão nossa, primeiramente, permitir que esse Espírito trabalhe no nosso coração, aperfeiçoando a nós todos os dias, porque é um dia de cada vez. Tá bom? Obrigado. Show de bola, maravilha. Começamos já afiado aqui. Então, a segunda pergunta, como eu falei, né, tem a ver com o Espírito Santo. Eu costumo falar, né, já comentei com o Jefferson, até com o pastor Everson também algumas vezes, eu sinto muita falta hoje em dia nas igrejas, né, do poder do Espírito Santo, do fogo de Deus, né? Eu fico com saudosismo lembrando naquela época do caso de Davi lá na igreja. Eu lembro da última vez eu estava rolando embaixo dos bancos, vocês lá no púlpito, aquela som do riso não parava mais. Eu acredito também que Deus tem um tempo, né, para as coisas. Mas assim, eu acredito muito nessa questão do poder do Espírito Santo. Eu lembro que eu, né, não vou contar aqui no momento do meu batismo, mas quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi um divisor de águas na minha vida. Eu me converti, eu parei de escutar as músicas que eu ouvia, de falar as coisas que eu falava, mas parece que quando eu senti a experiência com o Espírito Santo, parece que eu senti que eu mudei de verdade, era uma outra pessoa a partir dali. Não que o dia que eu aceitei Jesus não tivesse valido ali, mas a experiência é tipo Isaías, né? Cara, meus olhos viram o rei, agora eu não posso ser mais o mesmo. Agora a vida se resume daqui para frente. E aí eu acredito na importância do fogo, do Espírito, do batismo com o Espírito, né? Porque quanto mais a gente mergulha nele, mais forte nele a gente fica. E aí a segunda pergunta é saber um pouco de vocês, essa experiência. Acho que eu nunca ouvi de vocês, quando vocês foram batizados com o Espírito Santo, o que isso mudou, o que isso causou na vida de vocês? Por algum tempo, né? Eu me sentia muito como, mais ou menos como Jairo, né? Que chegou para Jesus, falou: Jesus, casa porque minha filha está doente, vai curar ela. E aí no meio do caminho, Jesus é interrompido, vem a mulher que tinha aquele fluxo hemorrágico, né? E toca na hora do vestido de Jesus, aí ela é curada e Jairo fica esperando, assim, o Jairo cheio de pressa para as coisas acontecerem, e vem alguém e interpela Jesus e ele demora ainda mais. Então assim, eu tinha pego a senha, esperando o batismo no Espírito Santo, só estava vendo as outras pessoas sendo batizadas primeiro que eu, e a minha vez parece que ia passando, até que nesse dia, né, eu estava orando durante esse retiro, eu não estava nem pedindo batismo com o Espírito Santo, mas me lembro que eu clamava ao Senhor pelo fruto do Espírito. E eu citava partes do fruto do Espírito: Senhor, eu quero isso, quero aquilo, quero ser assim, faz isso em mim, etc. Foi quando eu senti algo muito forte e eu entendi depois, porque isso vinha bem da barriga, né? E eu entendi quando Jesus disse que do seu interior fluirão rios de água viva. Eu texto, versão diz, do seu ventre. Então eu senti alguma coisa aqui. E aí, assim, depois de um tempo, depois de algumas lutas, eu não sei se houve uma resistência da minha própria parte, mas até que eu comecei então a falar em línguas, e aquela experiência, ela estava já contextualizada com o fato de eu já estava buscando mais ao Senhor, orando um pouco mais, lendo um pouco mais de Bíblia, livros, mas depois daquela experiência, a fome por Deus aumentou e eu me tornei uma máquina de ler livros a partir daquela experiência, porque eu fiquei com tanta fome de Deus que eu queria conhecer, e sem dúvida aquilo ali me marcou a minha vida. É impossível você esquecer o dia em que você foi batizado no Espírito Santo. Isso é impossível. Você tem isso, marca a sua vida, isso vai para a vida toda. Isso certamente é uma das experiências mais profundas que a gente pode ter. É o seu. Interessante também, eu lembro, acho que você sempre sabe disso, principalmente o professor André é bom ouvir, que quando eu me converti, eu fui batizado no Espírito Santo 1 ano e meio depois. E o Ministério do Pastor André sempre teve essa questão dos temas, né, semanais. E o tema que eu menos gostava, que eu tinha desânimo de ir para a igreja, é quando falava de avivamento. Porque quando era avivamento era fogo, eu via todo mundo no fogo, só eu falei: pô, Senhor, eu achava lindo aquilo. Não era inveja de ninguém, mas poxa, eu também queria sentir. Eu ia para monte, Senhor, me batiza, fazer jejum, me batiza, eu orava, tudo que era aquela coisa que tinha que fazer, eu fazia. Aí depois, quando eu fui batizado no Espírito Santo, e também realmente eu não esqueço, eu esqueço o detalhe do meu batismo nas águas, mas o detalhe do batismo com o Espírito Santo eu lembro de cada detalhe. Aí depois dali, avivamento foi o meu tema favorito. Todo culto que era de avivamento, eu quero estar aqui, eu quero fogo, eu quero fogo, eu quero fogo. E realmente é muito importante. Na minha
questão, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, data eu não sei, pastor André sabe, da idade, eu fui batizado com o Espírito Santo bem mais cedo, na Igreja Batista Nova, Filadélfia. Eu lembro assim, pastor Walter, olha só, o pastor Walter chamou um grupo lá na frente, e eu lembro que nunca tinha acontecido comigo. Eu comecei a chorar sem parar, e isso nunca mais saiu da minha mente, nunca mais. Eu lembro, foi aquele dia, como o pastor André falou, a gente não esquece, e esse é um dos sinais para mim que foi aquele dia, porque eu nunca mais esqueci. Acho que tinha 9 ou 10 anos no máximo, foi assim um marco para a minha vida, e eu sempre, geralmente quando eu sinto muito a presença de Deus, eu tenho a tendência de chorar. Cada um tem uma reação diferente, né? Porque é uma questão, né, de reações. Cada um tem uma reação, outro ri, outro chora, outro pula, outro pia, ok. E eu tenho, assim, sempre quando eu sou impactado pelo Espírito Santo, ou uma palavra, ou um sinal, Deus sabe, eu tenho a tendência a chorar. Para mim, aquele é o melhor sinal para mim. Se eu quero uma confirmação de Deus, por exemplo, de alguma coisa, e quando me dá o anseio, a vontade de chorar, batata para mim. Deus falou comigo. Porque Deus tem sua maneira de falar e tocar na nossa vida. Agora, como é questão a manifestação do Espírito Santo, como o Júlio falou, eu aceito, eu acredito, mas para mim, o pastor André já tocou no assunto, quando você é selado, vem juntamente com esse selo o fruto. Não há como ser guiado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, sem o fruto. Eu acho que é o fruto que é determinante a mostrar, a provar que o Espírito Santo habita em você. Ontem eu escrevi algo assim no meu status, eu falei, olha, quanto mais perto de Jesus, melhor ser humano eu sou. E é assim que eu tenho acreditado. O batismo com o Espírito Santo, eu acho que qualquer um que quando é batizado, né, não tem como esquecer, porque é o primeiro contato muito intenso do Espírito Santo dentro de você. Então, eu lembro que eu fui batizado com 17 anos de idade, eu me converti, eu entrei lá na PIB da Rocinha aos 15 e aos 16 eu lembro que fui batizado nas águas, e aos 17, um pouquinho depois, eu fui batizado com o Espírito Santo. E foi algo que, de fato, foi muito impactante. Deixa eu acrescentar uma coisa, o pastor Everson falou algo. Apesar do batismo com o Espírito Santo, eu ouvi isso há um tempo atrás, e alguém dizia assim, que ele era de uma outra igreja, havia manifestações, né, foi até em um retiro que eles faziam, e viam todo aquele mover, etc. Mas quando o pessoal saía do retiro, a vida das pessoas continuava a mesma coisa. E aí ele me disse o seguinte, pastor, então aquilo lá não era o Espírito Santo. Essa foi a conclusão que ele chegou. Ele afirmou, então aquilo lá não era o Espírito Santo. O que estava acontecendo com eles não era poder de Deus. Aquilo não era uma verdadeira manifestação, digamos, legítima, né, de Atos capítulo 2, como se tivesse apenas algo emocional. Isso. Né? E eu disse para ele, não, olha só, eu não estava lá, eu não posso dizer acertadamente como foi, mas eu de verdade acredito que tenha sido sim o mover do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo, poder de Deus, e enfim, tudo isso. Porém, as pessoas que têm essa experiência, elas precisam fazer a leitura correta do que aconteceu comigo, cara, sabe? E uma vez que o que acontece é fruto da graça de Deus, e você não precisa tirar nota 10 diante de Deus para receber alguma coisa dele, ele vai te dar por pura graça, enfim. As pessoas precisam entender que se você, seja um retiro dentro da igreja, dentro do teu quarto, enfim, você foi tocado pelo poder do Espírito Santo, você precisa entender, fazer a leitura correta de que sim, o Senhor te tocou e agora Ele espera que você corresponda à graça de Deus na sua vida. Você precisa corresponder a esse presente maravilhoso, seja de ser batizado no Espírito Santo ou de ter uma experiência sobrenatural com Deus. E aí, a partir daí,
você precisa ser intencional, ok? Eu recebo e a ficha tem que cair, eu preciso entender. Cara, eu tenho que fazer algumas mudanças na minha vida. Começa a ficar incomodado Isso. com os pecados, etc. Porque senão as pessoas vão achar, não, quando Deus quiser, Ele vai tirar isso de mim, né? Quando Deus quiser, Ele vai me mudar. Se Deus quisesse, Ele já teria me mudado, e não é assim. A questão é intencional, a gente só precisa fazer a leitura correta dos fatos. Então, uma vez que Deus te tocou, você sente isso, eu acho que isso é suficiente para as mudanças necessárias. Mas aí, tipo, eu entro no assunto, minha mente viajou aqui numa situação que é o seguinte, porque o batismo também do Espírito Santo tem a ver, depois disso, com o teu direito de escolha continuar vivendo aquilo. Aí eu faço o paralelo contrário em relação ao pecado. O pecado geralmente é algo que tenta um desejo nosso, né? Ativa coisas que já estão dentro de nós, mas a gente decide se vai cair ali ou não, mas alguma vontade de nós, de certa forma, é ativada por causa da cobiça do nosso coração. Talvez é a mesma coisa, só que no modo contrário do Espírito Santo. Você tem uma experiência agora positiva, mas agora cabe você andar naquilo ali, igual o pecado. Veio não. Você escolhe se quer aquilo ou não, se vai andar naquilo ou não. Agora veio o Espírito Santo, você decide se quer caminhar naquilo ou não. É uma decisão diária. É uma decisão diária. Até porque, como Paulo falou, né? Paulo ensina a nossa tendência, a nossa luta, há uma luta diária entre a carne e o Espírito, ok? Então, não é a carne ou o Espírito que decide, sou eu que decido, eu vou decidir para qual lado eu vou. Mas o tanto Satanás oferece as armas dele, como o Espírito Santo desce com o poder dele. Aí a gente tem essa escolha de ir para esse lado depois dessa experiência, ou continuar talvez numa experiência negativa. A nossa próxima pergunta é, eu digo isso até... Uma pergunta. Pergunta, gente, peraí, pergunta. Sobre o batismo. Tem algum momento que é necessário se batizar novamente? A pergunta é de Felipe Barros. Batismo nas águas? Tá, ele deve estar se referindo ao batismo nas águas, né? Olha, para mim, batismo é uma vez só. Só que eu acho que em todas as igrejas acontece. Procura o pastor, queria batizar de novo. Aí você pergunta qual o motivo. Porque eu batizei um tempo atrás, só que não foi algo consciente. Mamãe obrigou, ou foi por emoção. Aí sabe qual a minha atitude? Eu falei, irmã, isso é uma decisão sua. Se você quiser batizar de novo, por N motivos, se batiza. Mas se você reconhece que aquele primeiro batismo foi legítimo, não precisa se batizar. Esse é o meu posicionamento. Eu penso da mesma maneira. E aí só deixa eu acrescentar já uma outra coisa, já que estamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo e a pergunta é sobre o batismo nas águas, então é só deixar claro que são experiências diferentes, tá bom? São experiências diferentes. Nós acreditamos, a palavra batismo, aliás, ela significa mergulho. Então, quando a gente usa o termo, né, é exatamente aquilo que João Batista declara, que viria alguém que iria nos batizar com fogo e com o Espírito Santo, ou seja, nós seríamos mergulhados no Espírito Santo. Então, isso é diferente do batismo nas águas, que é uma confirmação da sua fé em Jesus. O batismo no Espírito Santo já é um fenômeno sobrenatural com o poder de Deus. Então, continuando, qual tipo de assunto, né, vocês costumam gostar de conversar e de pregar, né? Porque eu digo isso, um exemplo, e eu me identifiquei muito, que eu vi num podcast uma vez, o Luciano Subirá, que é uma referência para nós, que ele falou assim, eu gosto de falar de todos os assuntos, mas falar do Espírito Santo, isso me deixa de um jeito bem. E aí eu lembrei que quando eu fiz essa pergunta para mim, foi a mesma resposta que eu tive. Eu falei assim, gosto de falar sobre o amor de Deus, sobre a fé em Deus, e sobre salvação, tudo mais, mas quando fala do Espírito Santo, realmente isso mexe de forma intensa nesse assunto. Eu responderia essa pergunta assim. Até porque eu acredito em algo que Deus me deu há muitos anos atrás. Eu gosto muito da questão do avivamento, mover profético, palavra profética. Amo isso. Só que, a partir do momento, como eu e o pastor André, você começa a ser o pastor da igreja, é muito difícil
você se decidir por um assunto. Impossível, porque você precisa ser o discipulador dessa igreja. E o discipulador da igreja, ele obrigatoriamente ele precisa ministrar todos os assuntos. Assuntos que ele gosta, assuntos que ele não gosta. Assunto que a maioria da igreja gosta, mas algumas vezes vai ser alguns assuntos que a maioria da igreja não vai gostar. Porém, o pastor é o maior o líder, né? O professor, o mestre ali na igreja, ele precisa estar apto, eu prefiro dizer assim, a ministrar sobre todos os assuntos. Essa é o meu posicionamento. Eu costumo dizer que o pastor de uma igreja local, ele não precisa ser especialista em nada, mas ele tem que saber de tudo um pouco. Porque assim, você pode adorar filé mignon. Agora, se você come filé mignon todos os dias, no almoço e no jantar, durante 2, 3, 5, 10 anos, só filé mignon, você vai enjoar. Você precisa de arroz, feijão, batata frita, você precisa até de vagem, beterraba, inhame, essas coisas, enfim. Então, a dieta ela precisa ser balanceada, é por isso que o pastor precisa falar sobre muita coisa. Agora, sim, existe... Se o cara ficar dando só Nutella, o povo vai ficar diabético. Exato. Então, assim, você precisa falar realmente sobre tudo. E aí eu estava pensando, qual é o meu assunto preferido? Eu amo falar sobre salvação, porque depois que você ministra uma mensagem evangelística e vê alguém correspondendo a esse apelo do Espírito Santo e entregando a sua vida para Jesus, eu acho que esse é o maior prêmio que um pregador ele pode ter, né? Então, a salvação, e esse assunto é de fato o que eu mais amo. Agora, eu por exemplo, sou super fã do pastor Luciano Subirá por muitos motivos, né? Muitos. E ele ama falar sobre o Espírito Santo. Agora, eu posso também afirmar uma coisa, o assunto batismo no Espírito Santo, avivamento, a própria pessoa do Espírito Santo, pode ser o assunto mais frustrante de um pastor. Por quê? Porque quando nós ministramos sobre esse assunto, o que a gente espera depois da pregação? Meu irmão, que o céu se abra, a glória de Deus venha. Começa a correr no corredor. E quando isso não acontece? E quando não acontece? Já era. Cara, a gente vai para casa decepcionado, arrasado, porque a gente quer mesmo mover de Deus. E aí assim, legal, graças a Deus pela vida do pastor Luciano Subirá, talvez ele nunca tenha passado por isso, até por causa de toda a unção que ele recebeu, mas assim, eu já fiquei frustrado muitas vezes depois de ministrar sobre o tema. Você queria fogo? Eu queria fogo. Veio gelo. No máximo foi um aleluia, glória a Deus e um desinteresse terrível. Só posso dizer uma coisa? Parece que os momentos assim mais fortes de algumas das minhas ministrações foi quando eu percebi o povo em silêncio, porque eu percebi que está comendo, estão usufruindo daquela palavra. Nem sempre o grito corresponde àquilo que está acontecendo no interior, porque às vezes a igreja ela responde à tonalidade da nossa voz, não mover. Entende? Por isso que hoje eu tenho um pouco de reserva. Será que a palavra reserva? Reserva. Quando há muito grito, poxa, será que causou o impacto que eu gostaria? Entende? É verdade, não, é verdade. É verdade. Então não fica frustrado se não tiver aleluia, não. Mas eu vou continuar frustrado, infelizmente, sabe por quê? Porque, ok, você pode falar sobre 100 outros assuntos, mas quando você fala sobre batismo no Espírito Santo, cara, eu nunca vi o batismo do Espírito Santo sem grito, aleluia, pulo, choro, lágrima, tá entendendo? Assim, esse assunto, ele é muito específico. Então existe uma especificidade muito grande a respeito dele, em que as reações, elas dizem muito. Agora, quando nós ministramos sobre tantos outros assuntos, sabe, acho que a melhor resposta é o silêncio. É o silêncio da igreja. Porque é o momento em que o pessoal parou para refletir.
Doeu. Quando a gente fala de pecado, então, pô, não vai ver todo mundo gerando, gritando, aleluia! Agora, quando alguém na igreja, você está falando sobre contra o pecado, alguém na igreja começa a dizer assim, fala Deus, é verdade. Cara, é assim, essa pessoa que está dizendo falar Deus é a única que não está recebendo. Isso. Porque ela tá dizendo falar Deus para o outro, né? Porque é o outro que precisa ouvir essa palavra e não ela. Isso É interessante você falar do tom da voz, né? Eu estava lembrando, estava falando com alguém, né? Lembrou até as suas pregações mesmo, né? Teve umas vezes, né? Você usava. Eu ficava brincando com a igreja, então você falou assim: quem vai pro inferno, diga amém! Amém! Opa, não. Pra ver como é que o pessoal tá aí. Né? Fala um pouquinho alto, o pessoal já responde com glória sem entender o que está sendo falado. Né? Eu ouvi uma frase, acho que foi do Subirá também, ele diz assim, o culto que vai mexer, é assim, um culto bom, um culto pode ser considerado bom, nem sempre vai ser considerado bom, porque nós saímos de lá gritando, falando línguas e tudo mais, mas às vezes é aquele que a gente sai triste com nós mesmos e a gente tem tendência a querer mudar no outro dia. Então, realmente, se a gente levar em conta de que todo o assunto ministrado a nós precisa gerar mudança, né? E como a gente está falando aqui sobre... Eu acho que aconteceu com o pastor André. Sabe, foi uma experiência, me ensinou uma palavra no domingo, aí depois do culto, uma irmã me procurou, pastor, a gente marcou para tal dia nosso encontro, né? Eu falei, precisa não, pastor, já me respondeu. Pronto. A mensagem já trouxe a resposta para ela. O que é isso? Mover do Espírito. Sobre isso que o Jefferson estava falando, por exemplo, Jesus, diante da mulher adúltera, disse: quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar as pedras. Houve um silêncio sepulcral naquela multidão. Largaram as pedras e saíram. Ou seja, o silêncio daquelas pessoas disse muito. Revelou exatamente que, apesar da gente criticar aquela multidão que, por sua hipocrisia e maldade, querendo apedrejar aquela mulher, mas alguma coisa muito especial aconteceu no coração das pessoas que soltaram as pedras e foram embora. Porque quando Jesus os confrontou, isso de fato trouxe reflexão, no mínimo, para o coração deles. É por isso que eles saíram. Se talvez a gente fizesse isso hoje, a mulher seria apedrejada. Pergunta. Oxe. Tem uma pergunta aí pra gente. Rodrigo fez a seguinte pergunta: pastores, qual a maior dificuldade de pastorear a igreja hoje em dia e o que vocês pensam dessa geração atual de crentes? Segura daqui a pouco, porque essas perguntas estão aqui também. A gente vai responder. Vamos seguir aqui, quando chegar nessa parte, fica ligado que a gente vai responder. Pode ir. Beleza, vamos lá. Então, eu tenho um privilégio muito grande de ter sido pastoreado pelos dois aqui, porque além da pregação, das qualidades, uma coisa que eu peguei um hábito, né, principalmente, eu confesso que depois de muitos anos que eu tive esse hábito, mesmo sendo convertido lá na igreja, mas se não tivesse essa referência, até hoje eu não teria esse hábito, pois está até falando mais sobre cultura brasileira, né, e o brasileiro, por cultura, já isso é provado, não lê muito. Isso acaba entrando no meio da igreja. Apesar de termos uma Bíblia, não sermos perseguidos por tê-la, a gente lê muito pouco, né? A gente costuma dizer de deixar aberto no Salmo 91 lá, querendo espantar os maus olhados. E a palavra de Deus ela é viva, ela pode transformar. Então talvez muitos de nós não são transformados por falta de conhecimento, por falta de leitura. E aí, assim, vocês gostam muito de ler, né? A gente sabe disso, sempre foi muito notório o amor de vocês por leitura, e isso de alguma forma impacta em nós como ovelha. E a pergunta é essa, assim: quais livros vocês têm lido atualmente, assim, para as pessoas saberem que tipo de assunto, tema, autor? Você pode pegar meu livro lá? Cara, eu tava... tem um livrinho que está ali na nossa estante. Eu queria até, enfim, divulgar o livro. É o primeiro, não, o segundo. O outro não vou nem mostrar agora. Esse aí, segundo, que está embaixo, Vamos dar spoiler, Isso. Legal. Bota que o Muca arroba aí da Ana Campanhão aí, ó. eu vou pedir depois uma taxa pela apresentação do livro. Assim, eu de verdade acredito que a gente precisa ler muito. O conhecimento é algo que
nos ajuda com relação à nossa fé, a fundamentar bem aquilo que a gente crê. Atualmente tenho lido 6 livros de uma vez. Isso para mim tem sido muito legal, né? Inclusive nós estamos nos preparando para o ano que vem, porque nós vamos ter uma linha ministerial de ministrações em que vai exigir um preparo da nossa parte, porque nós estamos diante de dias muito difíceis no Brasil. E a igreja precisa aprender a defender a sua fé. À medida que você defende a sua fé te defende. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a armadura, né, do crente, ele coloca ele fala sobre o escudo como o escudo da fé. O escudo serve para proteger. É a sua fé que te protege. Agora, você também precisa proteger a sua fé. E aí, você precisa conhecer e saber responder adequadamente àqueles que te perseguem, te caluniam e questionam a respeito da sua fé em Jesus. Eu estou lendo um livro hoje que não é basicamente um livro, assim, não é um livro evangélico, não é um livro cristão. Esse livro da Ana Caroline Campaiolo, ok? Feminismo, Perversão e Subversão. Ele é um livro antifeminista. E a Campaiolo, assim, uma mulher incrível, super inteligente, e ela traz elementos históricos. Então o livro dela é muito bem fundamentado, sem que esse livro seja um livro cristão, sabe? E aí eu acho que esse é o grande lance, porque às vezes a gente apresenta, a gente defende alguns assuntos citando versículos bíblicos, e para aquele que não crê na palavra, com a palavra de Deus, isso realmente não ajuda. Então você precisa compreender que, assim, alguns elementos, sejam históricos, filosóficos, científicos, muitas vezes são importantes para você se posicionar de uma maneira a convencer as pessoas a respeito daquilo que você acredita. Então, de fato, a gente precisa ler e ler muito. No meu caso, atualmente estou lendo o livro do pastor John MacArthur, Dr. John MacArthur, Pense Biblicamente. Coloca no Google, Pense Biblicamente. É fantástico, fala todo tipo de assunto que ele ensina que a gente precisa levar no âmbito espiritual, no âmbito bíblico. E um dos livros, assim, um dos autores que a gente, assim, em comum, a gente ama muito sobre liderança, John Maxwell. Né? John Maxwell, acho que é fera sobre liderança. Se você quiser aprender sobre liderança, crescer na tua liderança, em geral, não só eclesiástica, leia muito John Maxwell. E atualmente eu estou lendo Romanos. Desde o início da semana estou me prendendo ao livro de Romanos, ok? Júnior falou sobre a questão da igreja ser meio preguiçosa na questão da leitura. É o Brasil, né? O Brasil em si. Crente, pior ainda. Assim, eu acredito que se nós tivéssemos crentes que lessem a Bíblia, a gente teria menos problema na nossa vida pessoal, na vida com o próximo, na vida com a esposa, com o marido, com os filhos, porque não há livro melhor para nos ensinar a viver do que a Bíblia. Imagina se nós, pastores, tivéssemos uma igreja que realmente não comesse a Bíblia só na hora do culto. Como seria essa igreja? Aliás, como seria a tua vida? Amém. Tem mais uma pergunta, né? Já que estamos falando de livros, né? O Amaro Madeira quer saber quais os escritores que são referências para a ideologia cristã de vocês e se seus métodos são baseados em método arminiano ou calvinista. Eu respondo rapidinho. Eu não sou arminiano nem calvinista, sou Jesus. Sou Bíblia. Arminiano, nem o calvinismo estão acima de Jesus. Não estão e nunca deveriam estar. Crente não pode colocar ideologias, né, uma direção teológica acima de Jesus.
Isso, para mim, é um desvio bíblico. Porque aí, o que acontece? Existe aquela briga. Não, prefiro o arminianismo, o arminiano. Prefiro o calvinista. Não, porque é assim, assim. Eu acho que a gente prefere ser guiado pela palavra de Deus. Eu primeiro penso assim. Essa questão do rótulo, eu até compreendo a pergunta do Amaro, né? A questão do rótulo, ela pode ser bem delicada, realmente. Então, assim, dentro daquilo, só para que ele entenda, né, e ser bem objetivo sobre a pergunta dele, eu me vejo, obviamente, eu repito, né, dentro daquilo que o Amaro quer, eu me vejo arminiano e não calvinista, ok? Então, assim, mas eu sempre digo para as pessoas o seguinte, cara, olha, o arminianismo e o calvinismo não são invenções aleatórias. O que eles defendem, tanto um quanto o outro, são baseados na palavra de Deus. Então, não dá para a gente simplesmente apontar o canhão para um calvinista e detoná-lo. Algumas vezes eu me vi arminiano, outra vez eu me vi calvinista. Então, isso pode acontecer. Então é importante que a gente, pelo menos, respeite o posicionamento bíblico do nosso irmão, que é diferente do nosso. Portanto, eu não entro em discussões sobre este assunto, sabe? Aquelas briguinhas teológicas muito comuns em seminários, sabe? Onde tem um grupo arminiano, outro grupo calvinista e os caras quase que se matam. Eu não entro nesse tipo de discussão, porque assim, o que um defende é bíblico, o que o outro defende também é bíblico. Então a gente precisa ter um olhar, digamos, mais delicado a respeito desse assunto. Agora ele fala também sobre os escritores, né? Então, assim, e aí, se eu entendi bem, então ele fala sobre escritores mais teológicos, ok? Então, assim, eu gosto muito de John MacArthur, né? Que por acaso é batista, mas é calvinista, tá entendendo? Então, assim, é uma confusão enorme. Então, assim, mas eu gosto muito do John MacArthur por conta da clareza dele, sabe? E, enfim, eu não estou me lembrado aqui de um outro autor dentro desse viés teológico mais forte, sabe? Mas talvez John MacArthur, um cara... Max Lucado não. Não, mas assim, o Max Lucado tem muito mais a ver com reflexões, uma leitura devocional, sabe? Aí foge um pouco, me parece, daquilo que o Amaro estava perguntando. Perguntado sobre, pastor, qual é a maior dificuldade do pastoreado? Vai chegar agora. Eu quero falar sobre a dificuldade. Vou pular essa assim aqui, aí de forma direta, mais específica, né? Quais os desafios de ser pastor na atualidade? De forma específica. Antes de passar a pergunta, eu estava comentando com alguém esses dias também, hoje em dia, não sei se é porque Paulo fala, né, nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, mas, por exemplo, eu trabalho fazendo guiamento, né, mostrando na rocinha para as pessoas, né? E aí eu lido com todo tipo de gente, lido também com crente. Eu comecei a perceber que parece que as pessoas, quando elas saem da cidade delas, vêm para uma outra cidade, parece que elas deixam de ser crente. Palavrão é uma coisa comum, as bebidas são algo comum. E aí depois no final que o pessoal descobre que você acabando o passeio, descobre que você por algum lado eu passo em frente a ele e falo, eu sou dessa igreja aqui, parece que as pessoas mudam, sabe, depois que descobrem ele é crente. Então eu também sou, e eles já deixam bem claro, eu sou cristão e tal, e aí depois parece que muda, eles ficam meio sem graça.
E aí eu tô começando a perceber, você pega um mototáxi que se diz que é cristão, e aí do nada vem um monte de palavrão, e eu não tô julgando ninguém, mas parece que vai passando um tempo esses hábitos que as pessoas tiravam de letra, e parece que virou um hábito mesmo rotineiro das pessoas soltar isso, soltar aquilo, olhar impuramente para situações, né? E eu não tô querendo dizer que essas pessoas desmerecem, que Jesus não está nelas, mas parece que ultimamente eu tenho percebido esse padrão, essa mistura com o mundo muito mais intensa nas pessoas através dos hábitos cotidianos, né? Não sei se vocês também percebem isso. Quanto a isso que você falou, assim, eu acho que existe um aspecto, eu quero abordar um aspecto positivo e negativo. Primeiro, assim, negativo, o cara sai da cidade dele, vai para um outro lugar e ele nominalmente ainda é um cristão, ele é evangélico, mas ele está tão solto que ele se permite a fazer coisas não dignas de santos. E aí, assim, isso depois contra ele, porque provavelmente isso fala muito a respeito de uma fé fragilizada, não bem fundamentada, sem compromissos seguros com Jesus e com o reino de Deus, e a saída de um ambiente para o outro talvez denuncie isso. Agora, uma outra coisa, aí já é um aspecto positivo, olha só como a sua comunidade de fé te ajuda a viver o evangelho da maneira mais legítima possível. Porque se ele não era assim perto da sua igreja, com os irmãos da sua igreja, talvez esse cuidado, eu quero enxergar isso de uma maneira muito positiva, né? Talvez esse cuidado por estar perto dos seus irmãos em Cristo Jesus, é o que o limitava, é o que colocava esse cara num trilho, é o que o ajudava a manter o foco. Então, assim, isso fala a respeito da importância de uma igreja local, de uma comunidade de fé em que vai te ajudar, de maneira direta ou indireta, a viver a sua fé de uma maneira digna. Ela estava comentando isso com o Muca mais cedo, a importância de ser igreja, né? De não viver um evangelho sozinho, que de alguma forma a gente precisa dessa ajuda diária para poder crescer espiritualmente. E os desafios de ser pastor na atualidade, assim. Agora, você quer começar? É assim, na atualidade, o maior desafio para mim, para ser pastor, testemunho. Porque a palavra pastor se desgastou tanto por conta de heresias, erros, fúteis, etc. Então, o maior desafio para mim é dar testemunho de um filho de Deus, ser testemunha de Jesus. Por exemplo, onde eu moro, os funcionários não me chamam pelo nome, me chamam de pastor. Olha que responsabilidade eu tenho. Ou seja, eles esperam de mim o quê? Que eu realmente tenha atitudes de um pastor. Então, para mim, o maior desafio de um pastor não é o que ele prega lá. Porque pregar, qualquer um pode pregar. É o que ele vive fora do púlpito. Por quê? O que eu vivo fora do púlpito pode converter pessoas, mas também pode desviar pessoas. Tá bom? Essa pergunta não só abrange o ser pastor, mas o pastorear também. Com isso na cabeça. Não, é a pergunta que o Rodrigo fez no modo. Isso, essa pergunta engloba nas duas. Ser um pastor. Até eu falar em 5 minutos, eu vou falar em 30 segundos. O maior desafio do pastor é gente. Gente problemática, gente desobediente, gente que o pastor dá uma direção, ele vai para outra direção, que pensa diferente, ele acha que sabe mais do que o pastor, se conhece mais do que o pastor e etc. Então, acho que o maior desafio de um pastor é pastorear gente. Ok? Para mim, é isso. Eu vejo pessoas falando sobre, muitas vezes com um saudosismo, né? E dizem assim, no meu tempo, a igreja era, no meu tempo... E aí, assim, apontando que a igreja era muito melhor há 30, 40, 50 anos atrás, né? E na verdade isso, eu acho que a igreja ela tem seus aspectos positivos e negativos, então existem coisas que do meu ponto de vista são melhores do que eram antes, mas também existem coisas piores do que eram antes. Então, com respeito a
você cuidar da igreja hoje, para um pastor, olha só, para pregar o evangelho. Cara, hoje o pastor ele tem uma infinidade de material. Isso facilitou a nossa vida. Você está entendendo? Aqui eu tenho um programa de Bíblia no meu notebook. Eu tenho 20 versões de Bíblia. E isso facilitou muito a minha vida. Se eu quiser fazer uma pesquisa, a gente tem internet, a gente tem comentários bíblicos maravilhosos. Ok, essa parte boa. Agora, dentro desse desafio de pastorear, a pregação, creio de verdade, se tornou mais simples, mais fácil, por conta dos recursos, do material. Agora, com relação a cuidar de gente, cara, antigamente você via, há 30 anos atrás, você via um casal com 5 filhos na igreja, há 40, 50 anos atrás. Ia para a igreja. Um casal com 5 filhos. Nós estávamos em casa vendo BBB. Você chegava e dizia assim, para eles, ok, esses 5 filhos são deste casal. Isso parece estranho, mas eu explico. Hoje, chega um casal com 5 filhos na igreja. Cada filho é de um pai diferente. E nenhum deles é do pai do homem que está com a mulher, porque ainda vai nascer, vai chegar ao centro. É a mulher do poço. Ainda não chegou. E nenhum deles é filho do cara. Assim, como você fala sobre família com uma... Você fala a respeito de família assim. Você tem um casal, e olha lá, né? Eu estou sendo muito generoso. Um casal que geralmente chega a mulher com 5 filhos, 6, sozinho na igreja, sem o marido. Como você fala de família para essa pessoa, para essa família? Então, assim, é muito mais difícil você falar sobre alguns assuntos hoje. É muito mais complexo. Fora algumas questões muito delicadas, alguns assuntos. E hoje a gente precisa falar, mas precisa falar com muito jeito. Então a gente está vivendo um tempo em que as pessoas também... É um grande desafio você falar sobre o pecado, você confrontar, você dizer não, porque nós somos uma geração muito mimimi, e todo mundo sabe os seus direitos, todo mundo sabe que tem direito a isso, aquilo lá, mas as pessoas se perdem nos seus deveres, nas suas obrigações. Então, isso vem para a igreja, porque quando o cara ele se converte, ele vem com uma bagagem cultural, uma bagagem de pensamentos, tendências, de ideias. E essas coisas não somem com a sua conversão. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele fala em Romanos 12 a respeito da renovação da nossa mente. Então, assim, nós precisamos assimilar a cultura do reino e abandonar a cultura do mundo. Mas isso é fruto de Bíblia, ou de pregações bíblicas a que essa pessoa se submete. Se ela não ler Bíblia e se ela não ouve mensagem bíblica, a cultura do reino nunca vai ser assimilada. E aí ela vai continuar com toda essa bagagem cultural que contraria o que a palavra de Deus ensina. Então nós temos essa questão de desafio e fora assim, esse evangelho que as pessoas geralmente curtem bastante, mas é um evangelho para massagear ego, né? E nunca foi a ideia de Jesus. Agora, porque os crentes das igrejas perseguidas são mais fervorosos? Por que os crentes dos países que têm igrejas perseguidas são apaixonados de uma vida pela Bíblia? Ao contrário, os países onde a liberdade religiosa é como o nosso país. Eu acho que por a gente ter tanto, a gente já falou dos 20 versões da Bíblia, por a gente ter tanto e fácil, disponível 24 horas por dia, a gente despreza. Enquanto que os irmãozinhos lá, nesse momento, nesse exato momento, estão se escondendo, sofrendo para cultuar o Senhor. Eles dão a vida por um culto, gente. Eles
tem uma vida para se reunir ali num quartozinho pequenininho, quente, não tem ar-condicionado, não tem água muitas vezes, é no barro. Gente, que essa gente, vou dizer, olha, é crente de verdade. É crente de verdade. Porque nós temos tanta facilidade, às vezes eu mesmo tenho tanta facilidade. Vou deixar para depois, vou fazer outra coisa. E o Evangelho precisa ser valorizado. A Bíblia precisa ser valorizada. Nós não somos ruins porque nós temos, assim, por causa da nossa geração. Eu não acredito numa geração ruim. Eu acredito em escolhas ruins. Em escolhas ruins, porque são nossas decisões, nossas escolhas são nossas escolhas que nos fazem de talvez crentes bons, crentes ruins. Antes da pergunta, só acrescentar, você estava falando da questão dessa facilidade, né? Eu pego isso no meu trabalho, por exemplo. Acho que muitos de nós aqui, eu mesmo nunca fui no Pão de Açúcar. As pessoas que vêm para o Rio, elas ficam loucas para ir. Por quê? Porque como a gente... Eu já fui uma vez no Cristo também. Então, como a gente tem tudo com facilidade, eu vou depois. A galera vê que eu não vou embora para a cidade conhece mais o Rio de Janeiro do que a gente. Por exemplo, eu levo na Rocinha. O pessoal olha pro... Eu não chamo de gato, chamo de tigre, aquela fiação. O pessoal fica maravilhado. Para mim, cara, isso aqui, sabe? Para que o pessoal tá tirando foto disso? Para eles é uma novidade. Cara, eu tenho que ir lá, eu tenho que ver de perto. Eu vim aqui para ver essas coisas. Para mim, como é rotineiro, eu não dou tanto valor a essas coisas que para muitos é uma cultura incrível. E talvez seja essa questão também, né? Da gente ter essa facilidade, a rotina. E aí... Deixa eu acrescentar uma coisa. Eu acho que um dos segredos, porque pessoas crentes em igrejas, em países de perseguição religiosa, são tão crentes e aqui são tão fracos. Segundo o Apocalipse, eles não amaram as suas vidas. Aqui, a gente tem muito a perder. Tá entendendo? É assim que a gente vê. Muita coisa. É assim que a gente vê. A gente tem muita coisa a perder. Não, cara, eu não posso. A gente abraçou aquilo, algumas coisas como sendo muito preciosas para nós, que não são. Jesus conta 2 parábolas a respeito de alguém que acha um grande tesouro. Ele vende tudo para ficar com aquilo. Então, assim, todas as outras coisas perdem o valor diante do grande tesouro que é o Evangelho, que é Jesus, a vida eterna. E hoje parece que existe uma fascinação para tantas outras coisas e elas acabam valorizando tudo muito mais do que propriamente o tesouro que é Jesus. Eu lembrei de um texto também, desculpa, antes de passar a pergunta. Eu gosto muito dos personagens mais ocultos, né? Menos destaque, né? E tem um texto lá em Apocalipse, eu não lembro qual das cartas, mas Jesus estava falando sobre uma igreja que estava resistindo no lugar e fala que o próprio tronco de Satanás estava ali. Aí ele fala assim, assim como Antipas, minha fiel testemunha, né? Ou seja, ele estava num lugar onde era como se fosse dentro de Sodoma e Gomorra, talvez até muito pior. E ali dentro, com todas as coisas contrárias, ele foi fiel ao Senhor, né? Amor até o final. Pergunta. Então, Alan Almeida está perguntando, pastores, os ministérios estão ficando fortes e famosos, né? Ministérios de várias igrejas. E as famílias caindo cada vez mais até dentro da igreja. O que fazer para fortalecer as famílias? Ok. O que fazer para fortalecer as famílias? Jesus. Eu acho que eu ouvi alguém escrevendo, eu não sei qual foi o sentido que a pessoa escreveu, mas eu li assim: a família é minha base. Eu discordo dessa teoria. A família não é minha base. Minha base é Jesus. Por quê? Base fala de sustentação. Qual é a nossa sustentação? O que nós estamos levando para dentro da nossa casa? O que a gente mais valoriza é a família ou é Jesus? Quando uma família valoriza Jesus acima de todas as coisas, essa família ela está sustentada. Ela está na base, ela está baseada em Cristo. Gente, quais são as nossas prioridades? Falando de família. Quantas porcarias têm alimentado as nossas casas atualmente? Muitas. Costumo dizer que nós somos aquilo que a gente come.
O que a gente tem comido espiritualmente? O que tem entrado dentro das nossas casas? Um prédio, ele não cai de um dia para outro. São rachaduras. Rachadura é algo diário. Vida espiritual é algo diário. Não posso colocar a família acima de Deus. Deus tem que estar acima da família para que essa família esteja sustentada nele. Então, o que está faltando nas famílias? Para mim, simples. Jesus. Jesus. Nós somos de um tempo, pouco tempo, aqui ninguém é velho, em que nossas mães não nos davam opção, não. Dava opção, igreja. Igreja, oi? Ou vai ou vai. Ou vai ou vai. Ou vai ou a vara canta. Hoje, não quer ir. Não. E se minha mãe fosse complacente conosco? Será que eu estaria aqui? Será que realmente eu teria me convertido? Muitas das coisas que acontecem dentro das nossas famílias são as nossas permissões. Nós permitimos. Deus é uma coisa para passar para o pastor André. Não reclame da tempestade se a tua janela vive aberta. A pergunta fala sobre, comenta sobre ministérios cada vez maiores, né, fortes, e famílias então fracas, né? E aí, certamente a palavra de Deus é o que deve fundamentar a nossa família, e o que fazer, que é a pergunta dele, né? Eu acho que a gente precisa ministrar mais sobre este tema. Esse ano, depois de algum tempo, né? A gente vai, no mês de maio especificamente, a gente vai estar falando todos os cultos sobre família. Agora, é importante que a família tenha essa estruturação de fé para poder aplicar na sua casa. Mas a gente também não pode se esquecer que toda essa desestruturação, em primeiro lugar, tem a ver com a própria desestruturação de fé dos indivíduos, porque abandonaram a palavra de Deus. Mas também a palavra de Deus afirma sobre esses dias seriam de verdade dias difíceis. Então não dá para simplesmente a gente viver, pensar na igreja hoje como pensávamos no passado, porque como há pouco tempo eu falei, são realidades diferentes, e hoje é muito mais difícil ser igreja do que era antes, em certo sentido, ok? Apenas em certo sentido. E aí a gente precisa, diante desse novo desafio que são as famílias, desse antigo novo desafio que são as famílias, a gente precisa ministrar mais fortemente, orientando as famílias a respeito desse modelo bíblico, porque ele funciona. Gente, funciona. Se o marido compreender que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se a mulher compreender que tem que ser submissa ao seu marido, ouviu aí, irmã? Tá entendendo? O problema é que as bases familiares, elas foram mudando por conta da nossa cultura moderna. Isso desestruturou as famílias. E aí existe uma série de questões que tem minado a força da família. E aí a gente vê então essa quantidade de casamentos de crentes, ok? Casamentos de crentes não dando certo, porque simplesmente abandonaram os princípios bíblicos de família. Pergunta aí? Sim, a Mari está perguntando, pastor, o que vocês acham dos divórcios no meio cristão e qual conselho vocês dariam para esses casais? Já que estamos falando de família. O conselho que você daria para esse pessoal que está se divorciando? No meio cristão. No meio cristão. Assim, deixa eu então... Toma vergonha na cara. Entrou no barco, não sai. Claramente, Jesus é claro quando fala sobre divórcio, ok? Então o divórcio só é permitido a partir... Fica dando dureza do coração mesmo. O divórcio só é permitido a partir
parte de adultério. Ok, tá. O conselho que eu daria, né, a esses casais, e aí mais uma vez, a cultura, essa cultura social contemporânea é que acaba tomando muito mais força do que a nossa cultura bíblica. E aí, essa ideia, esse relativismo de tudo, e o próprio feminismo que torna relativo a autoridade da palavra de Deus, é que nos dá outras opções, sabe? Se a gente compreender que como crente, a nossa única opção é a palavra de Deus, a gente vai se comprometer com isso, vai fazer esse casamento dar certo de qualquer jeito. Agora, é verdade que um casamento não dá certo a partir de um dos cônjuges. Os dois precisam estar absolutamente comprometidos com isso. Quando o apóstolo Paulo fala sobre um jugo desigual, né, ele fala a respeito daquela peça que é colocada no pescoço dos animais, ok? E para arar a terra, isso é um jugo. O jugo desigual ali seria um boi e um cavalo. O jugo desigual seria um touro e um jumento. Isso seria desigual, porque o jugo igual seriam dois animais da mesma espécie. Então, boi, touro, cavalo, tem que ser assim. Então, assim, nós estamos mais com o jugo. O casamento é um convite ao trabalho. Isso dentro desse simbolismo do apóstolo Paulo. É um convite a arar a nossa terra, a fazer plantações, a jogar sementes, a plantar e colher daquilo que nós plantamos. E aí a gente faz isso junto, marido e mulher. Eles precisam estar, os dois, fortemente comprometidos. E aí, quando isso não acontece, infelizmente, uma das partes nesse jugo trabalha mais, sofre mais, se esforça mais, e isto cansa, isso traz dores, isso traz traumas, isso machuca. Então, assim, ainda que isso seja uma verdade, esse posicionamento bíblico ele precisa prevalecer. A gente tem que ir firme até o final. Mas uma palavra aos casais é o seguinte: comprometa-se, tanto um quanto o outro. Sabe por quê? Porque amor morre. Amor morre. E algumas pessoas deixaram de investir em seu casamento porque elas se cansaram de tentarem consertar tudo sozinhos, fazerem as coisas sozinhos, e aí, ao invés de amor, sobrou muita dor, muito trauma, muitas feridas, e assim, eu lamento dizer que a gente não tem vocação para sofrer, sabe? E aí é necessário que haja realmente consertos, porque muita gente tem se divorciado. Eu retiro muito. Poucas pessoas, isso é um número pequeno, dentro dessa realidade, esse é um número pequeno. Poucas pessoas têm se divorciado, não é porque houve um adultério, não. É porque elas estão há 10, 15, 20 anos vivendo as mesmas dores, porque o outro cônjuge não toma vergonha na cara e não faz a sua parte. E aí, infelizmente, um dia a casa cai. Casamento é parceria. São dois parceiros lutando por uma instituição. Empresa, família. Eu coloco em casa isso como eu falo. Casa é uma empresa. Todos lutam por ela. Todos batalham por ela. Todos economizam por ela. Gastam menos por ela. Porque muitas vezes, uma das maiores brigas de um casamento é por causa de quê? Finanças. Porque um gasta mais do que o outro, que culpa o outro. Ou seja, quando há uma parceria, coisa anda. Agora, quando o pastor André falou, só um leva o peso, só um investe. Investimento tem que ser de todos, tem que ser do casal. E falar em investimento, posso falar esse assunto aqui? Posso. Relação sexual entre o casal é investimento, é aliança.
Às vezes, comentei isso com o Júnior um tempo atrás, às vezes a gente acha que a aliança sexual é só a nível negativo. Lembra? Paulo falou que eu me alianço com uma prostituta, se eu ter relacionamento com uma prostituta, estou me aliançando com ela. Beleza? Ué, e quando eu tenho relação sexual com a minha esposa, eu estou renovando uma aliança com ela também. Então, no casamento, não pode faltar minha cunhada. Avivamento. Não pode. Eu sei que estou falando. Muitos casamentos quebraram por falta também de relação sexual. Ok? Irmãzinha, toma Dorflex. Pergunta? Pode ir para 10 Tem uma pergunta ali sobre isso. Não? Tranquilo? Então vamos seguir. Vai pular aqui algumas etapas, porque o papo está muito bom. Senão a gente vai ficar o dia todo. Então, vocês acreditam que já estamos vivendo os últimos tempos da igreja? Quais são as maiores evidências do fim dos tempos? Se a gente está vivendo, e se sim, quais têm sido essas evidências? Um negócio muito de escatologia, contigo, bicho. Não. Na verdade, eu não curto muito escatologia, mas não porque não sei, não é porque não é um assunto interessante, pelo contrário. É porque de verdade é muito complexo e eu não entendo. É por causa disso. Então, assim, estamos vivendo os últimos dias, sim. Desde Atos dos Apóstolos, ok? Desde Atos capítulo 2, nós estamos vivendo os últimos dias. Porque havia uma profecia que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado. Então, sim, estamos vivendo os últimos dias. E eu vou dizer particularmente aqui no Brasil, né? Porque, assim, quais as evidências de que nós estamos vivendo os últimos dias? Eu acredito que seja uma forte oposição à Igreja do Senhor Jesus, uma forte oposição à Palavra de Deus. E quando me refiro à Palavra de Deus, eu falo sobre valores, princípios defendidos pela Palavra de Deus. Então, esses dias são dias em que são bem difíceis, por conta de tudo aquilo, de todo tipo de ideologia que tem se levantado contra os valores da Palavra de Deus, ok? Eu acho que esse tem sido, de maneira resumida, a gente até poderia comentar aqui algumas coisas, mas de uma maneira resumida, me parece que esse é um forte sinal. Se isso a gente sempre viu ao longo da história, porque se você pega o Novo Testamento, você vai ver a oposição à Igreja do Senhor Jesus o tempo todo. Agora, eu particularmente nunca vi o que tem acontecido nos nossos dias. Leis sendo construídas a fim de calar a igreja. Existe a formação de leis para legitimar o pecado. Entende isso? Sabe, o pecado que era até então algo espontâneo, era livre e sempre foi. Hoje era uma escolha. Hoje existem leis para respaldar o pecado. Eu acho que isso é tão absurdo e escandaloso que me parece ser um dos sinais da volta de Jesus. E um minuto só. Uma das coisas que o pastor Rodrigo Silva, falou, que eu achei interessante, que é um grande sinal da volta de Jesus. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, foram todos os países que participaram da guerra? A gente sabe que não. Agora, a pandemia aconteceu e está acontecendo nos 4 cantos da Terra. Não tem um país que não tenha sido afetado pela pandemia. É um grande sinal. Pelo que o pastor André falou, né? Eu tenho um pensamento e eu queria fazer essa pergunta para vocês, até para ver se esse pensamento está certo ou não. Não vou expor o pensamento aqui, mas vocês acham que eu vejo muito cristão, né? Até no Congresso, lutando para que essas leis não sejam aprovadas, né? Então, assim, você acha que é inevitável isso por causa das questões escatológicas? Tipo, eles brigando por isso retarda ou evita essas leis ser criadas, ou é algo que vai acontecer de qualquer forma, não tem como impedir a perseguição? Isso talvez seja parte da perseguição
que os cristãos vão sofrer e é algo inevitável, só tem como adiar. Eu acho que Você independente de qualquer coisa, a igreja tem que se posicionar. Sim, se preparar, sim. Sim. Eu não sei, eu responderia que algumas coisas são inevitáveis, algumas coisas de fato vão acontecer. Agora outras não, outras são evitáveis. Olha só, um dado diz que daqui a 10 anos, a Igreja Evangélica Brasileira vai ser 50% da população, ok? Então, assim, nós seremos 50% dos evangélicos no Brasil, vão ser a metade da população, certo? E aí a gente poderia, então, imaginar que, então, a gente também, lá no Congresso, a gente vai ter a metade do Congresso vai ser crente, porque a gente vai votar em crente. Então, se a gente votar nas pessoas certas, ok, eles não vão deixar esse tipo de lei passar. Então, muitas dessas leis que são aprovadas, elas serão evitadas. É por isso que a esquerda está vindo com força, porque eles conhecem esses dados. Eles precisam acelerar toda a aprovação de leis agora, porque daqui a 10 anos, teoricamente, não será possível. Então, assim, teremos leis evitadas? Sim, teremos leis, seja agora, seja no futuro, mas existem coisas realmente que vão acontecer. Esse negócio de algumas leis inevitáveis, né? O importante nisso tudo é que, assim, se a gente se posicionar como crente, pelo menos assim, o Congresso, e assim, pelo menos os que a gente acredita ser crente de fato, né? Estão mostrando, ó, eu tenho um lado e o meu lado é esse, e eu quero fazer isso. E aí, se tiver crente lá que não tem esse posicionamento, não luta por nada, fica neutro. E aí nessa neutralidade, você não acha que a igreja está trabalhando, aí acha que então, tipo, deixa eu rolar porque é inevitável e Jesus vai voltar, então deixa rolar. Então, mas na hora, ainda que o Congresso, tipo, os cristãos mesmo que estão lá, não consigam barreirar, eles estão se posicionando. Falou, tem alguém fazendo força contra. Existe um povo que entende que isso aí é errado e que a gente vai lutar contra. Que vai passar? Pode até passar, mas existe um povo que está lutando contra. Existe, tipo assim, existe um povo, né, como lá Elias, né? Pô, só eu, Senhor, que ainda te adoro, só eu ainda que tu, por favor, ele não, tem 7 mil lá. Né? Então, essa ideia de a gente se manter é mais a questão, às vezes, do posicionamento também. E aí, pra gente aqui, como é verdade? Eu acho que, espiritualmente falando, não existe neutralidade. Você está em um lado, você está em outro. É verdade. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala, né? Que é assim, tá os anjos de Deus falando, fulano, vem pra cá, sai do muro, fulano, vem pra cá, sai do muro. E aí, do outro lado, o diabo e os anjos lá, tá tudo tranquilo, de repente ele falou assim, diabo, tu não vai gritar não pra ir pro teu lado? Ele falou, não, porque o muro também é meu. Então é importante entender que a gente precisa se posicionar, principalmente a gente como cristão. E aí, como pra gente aqui, como viver o cristianismo, né? O evangelho verdadeiro, sadio e com equilíbrio, no meio de tanta frieza, de tanto mau testemunho, de tanto muita graça, ou pouca graça, cara, eu vi isso num comentário, eu achei isso fantástico, que existe um grupo de crentes que fala assim, não, agora é tudo à vontade, é a maior graça, hipergraça, não sei o quê, mas existe outro que, como eu e o pastor André ultimamente tem falado aqui, não, tem que pagar o preço. Jesus não pagou o preço ainda não, eu tenho que pagar o preço ainda. Sai do extremo, vai para o outro extremo, que aí precisa fazer força para chegar ao Santo dos Santos, Deus está lá e eu estou aqui. Como é que a gente consegue, quem vive debaixo da graça não vive no pecado? Simples. Paulo explicou. Sabe quem é que está debaixo? As pessoas que estão debaixo do pecado, vivendo no pecado, na verdade eles não estão na graça, estão debaixo da lei. Paulo falou claramente a respeito disso. E quanto mais eu estou debaixo da graça, eu vivo dependente do amor e da bondade, misericórdia diária de Cristo Jesus. Quanto mais eu me conscientizo que preciso viver debaixo da graça, mais eu me apego a Jesus. Fora isso, eu vou
para viver debaixo da lei, debaixo do pecado. Então, eu concordo. Há muita gente que me perdoa, não prega sobre a graça. Denegriram a graça, diminuíram a graça. Quando a gente vive realmente debaixo de uma graça poderosa, o que acontece com a gente? Gente, não tem jeito. A gente fica inconformado com a vida que a gente leva, se for de pecado. Por quê? A graça constrange. É tanto amor de Deus depositado sobre a minha vida, que eu penso assim, caramba, Ele me ama tanto, eu não posso viver no pecado, por causa desse amor, porque esse amor me constrange, esse amor me atrai aos seus pés, esse amor faz com que eu abandone a minha vida de pecado, eu vivo debaixo da graça. E aí só existe um ponto delicado, porque algumas pessoas saem pela tangente. Então, assim, o que é pecado? Então, aí elas começam a entrar elas entram em um sistema de pecado sem considerar que aquilo que elas estão fazendo é pecado. E aí elas começam a fazer uma série de coisas que contraria a vontade de Deus, que não é, digamos, uma postura, um pensamento, um sentimento ou um ambiente em que essa pessoa deveria estar e compartilhar, mas por uma falsa ideia de graça, ela entende que ela pode fazer aquilo que ela está fazendo, porque aquilo não é pecado, né? Então, esse é o ponto delicado. John Bevere, foi a primeira vez que eu vi alguém falando sobre um texto que agora eu não me recordo, me perdoe, mas falando sobre a graça como força. A graça é uma força, empoderamento, ele fala. Que te capacita a enfrentar o pecado, sabe? Ao invés de graça como autorização para pecar. Então a gente hoje tem visto muita gente vivendo uma vida, eles chamam de uma vida de liberdade, uma vida fora da lei, uma vida dentro da graça, mas na prática é uma vida sob o pecado. E no mínimo muito confuso, como um Deus que o tempo todo nos chama ao arrependimento, nos chama para mudança de vida. Ele simplesmente, em nome da graça, nos permite manter aquilo que Ele mesmo disse para que a gente não fizesse mais. Assim, isso é muito confuso. Então, algumas pessoas estão vivendo hoje uma vida libertina e estão chamando isso de liberdade. Estão vivendo uma vida de pecado, estão chamando isso de graça. Então, é necessário que haja uma releitura uma releitura bíblica aprofundada sobre esse tema. Eu não sei exatamente qual é o conteúdo do pastor, do novo livro do pastor Luciano Subirá, Graça Transformadora, mas desde já, cara, pastor Luciano já escreveu? Pode ler, tá bom? Então leia. Eu ia falar de uma frase que ele botou. Ele botou uma frase no livro, no podcast que ele fez com o Douglas Gonçalves, botou assim: as pessoas precisam entender que existe um juízo muito maior na graça de Deus. Nessa graça que o pessoal fala que, não tem. Eu assisti o podcast dele, essa live dele, o podcast, falando sobre o livro. Estou muito interessado em comprar. Eu falei com o pastor Everson, eu falei, cara, eu quero comprar esse livro. Ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que assim, acho que o John Bevere também já falava isso, sobre a questão das pessoas entendem a graça como só a salvação. Algo que eu não conseguiria fazer por mim, então, sem eu merecer, Deus fez. Mas como ele fala que a graça também é um empoderamento, que aí tem pessoas geralmente da Hipergraça que falam, não, mas quando você entrega a sua vida para Jesus, automaticamente já te santificou. E aí como se não tivesse uma digamos assim, vontade nossa, um esforço, se é que essa palavra que eu posso usar, para se santificar. O reino de Deus é conquistado por esforço. Isso, mas o Luciano Subirá vai muito mais além, que ele fala assim, até para se santificar, para ter essa força, não vem de nós mesmos, porque se viesse não precisaríamos de Jesus.
Então, o fato da salvação vir e o Espírito Santo, através da graça vir, ele nos dá a força para resistir ao pecado. Então, o resistir ao pecado não tem a ver com força própria, mas é a capacitação que o Espírito Santo nos dá para que isso se torne mais fácil. Porque senão no mundo a gente conseguiria se santificar. Só para finalizar talvez o assunto. Romanos 6, versículo 12. Não reine, ou seja, que o pecado não seja o senhor da sua vida. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedeçam suas concupiscências, desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Olha só, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E agora vem, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fogo descendo! Só aprendizado aqui. Então, gente, a gente vai terminar aqui agora. Foi muito bom, gostoso. Nós temos que terminar. E aí a gente queria que vocês finalizassem cada um com uma palavra para a galera que está assistindo. Hoje a gente está com 207 inscritos até o momento dessa live, no começo. Falei que o Jason já pode abrir uma igreja, já tem uma igreja. E aí a gente queria que vocês deixassem uma palavra aí para cada pessoa que está assistindo, né? Algo que esteja no coração de vocês aí. Rapidamente, para finalizar, obrigado pela oportunidade, obrigado pela graça. Obrigado pela graça concedida a nós. A palavra que eu tenho a dizer é que eu tenho vivido assim na minha vida, independente de qualquer coisa, independente dos problemas, independente da pressão, independente das dúvidas, independente de tudo que a gente sofre nesse mundo, Jesus continua sendo o mesmo. Não tem desculpa por a gente estar vivendo uma geração pecaminosa, mas Jesus continua sendo poderoso. Aquele mesmo Jesus que operou lá, ele opera da mesma forma hoje. O mesmo Jesus que era companheiro, presente na vida dos apóstolos, gente, da mesma forma ele é o nosso companheiro diário. Isso eu posso garantir para você. Não fico sem Jesus um minuto da minha vida. Não fico sem Jesus um dia sequer por todo esse ano. Mas isso é uma escolha. Eu quero te dizer o seguinte: crente, não crente, coloque Jesus acima de tudo. Eu tenho aprendido isso. Sabe, nas minhas ansiedades, nas minhas dúvidas, na pressão da vida, não sabia muitas vezes a direção, mas Jesus é a direção. É ir até Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Olha que palavra, porque Ele não vai, Ele tem cuidado de vós. Que Jesus seja o teu maior companheiro, que Jesus seja o teu maior refúgio, que Jesus seja o teu amigo bem presente na hora da angústia. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma escolha minha. Nós escolhemos que Jesus seja ou não o Senhor da nossa vida, o Redentor da nossa vida, o Deus presente da nossa vida. Dependa de Jesus para tudo. Isso. Dependa desse Jesus para tudo. Viva uma vida, trabalhe, estude, promova, realize os seus sonhos. Porém, Jesus em primeiro lugar. Porque com Jesus em primeiro lugar eu tenho aprendido tudo aquilo que eu colocar a minha mão vai prosperar. Por causa de quem? Jesus. Que Ele já decretou a sua bênção sobre a nossa vida. Mas isso é uma decisão, e é uma decisão diária. Tá bom? Um beijo a todos. Deus abençoe. Ok. Bem, primeiro, obrigado também pelo convite, né, de estar aqui hoje. Um prazer. Deixe o seu like. Okay. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações. Isso, tudo isso aí. E faz um pix também pra gente aí. Mande a sua oferta. Quero apenas terminar dizendo que Jesus seja o grande tesouro da sua vida, que seja o que de mais precioso você possa ter, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Gente, a gente vai terminar a nossa live aqui.
A gente espera ter outros convidados conosco, né? A gente está vendo direitinho. Eu quero voltar, gente. Provavelmente tudo indica que eles vão voltar, gente. Mas agora a gente vai voltar para debater assuntos. Aí é diferente, não é entrevista não. Para debater assuntos mesmo. Mas a gente agradece muito aos que assistiram, que esteve conosco, né? Agradecemos por cada pessoa que compartilhou, fez perguntas, nos ajudou a evoluir, né? Uma coisa que quando eu e o Júlio a gente decidiu criar o canal, a gente falou assim, cara, que isso de fato possa abençoar vidas, né? A gente tem tido muito testemunho daquilo que o Senhor já tem feito através do canal, e os poucos testemunhos que a gente já viu já tem abençoado muito a nossa vida em dizer que é de Deus o que nós estamos fazendo. Então, cremos que o Senhor pode ainda infinitamente mais usar esse canal para ser canal na vida daqueles que assistem. É isso aí, gente. Deus abençoe. Ótimo final de semana e aguardem os próximos capítulos. Agora vamos para casa lavar